seguinte, ó. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, então, sobre as caldeiras, que é um dos dispositivos que compõem uma série de máquinas térmicas, incluindo as centrais termoelétricas de potência, que foi um exemplo de uma máquina térmica que a gente estudou com um pouquinho mais de detalhe, né? E também vimos um pouquinho sobre como a gente pode projetar um tipo de central do ponto de vista termodinâmico, né? O que a gente consegue termodinamicamente dimensionar de uma central de potência termoelétrica. E como um dos 4 dispositivos básicos que existem lá são as caldeiras, né? Eu gostaria agora que a gente pudesse falar um pouquinho mais os detalhes sobre cada um desses dispositivos, um pouquinho sobre caldeiras, um pouquinho sobre turbinas, um pouco sobre bombas hidráulicas e um pouquinho sobre os condensadores, tá? E primeira coisa importante aí, para quem trabalha com caldeira, ou, né, que tem ou gostaria, né, de se especializar um pouquinho mais, é muito importante conhecer a norma NR13, tá? A NR13 é basicamente a norma que fala sobre a parte de tubulações, caldeiras e vasos sob pressão, tá? Essa norma ela prevê também, por exemplo, linhas de ar comprimido, tá? Então tem mais coisas dentro dessa norma além das caldeiras, mas as caldeiras são incluídas dentro da norma NR13. Então, obviamente, se você tem a vontade de se especializar um pouco mais nesse tipo de conhecimento e atuar nessa área, é muito importante você ser treinado ou conhecer de forma bem profunda a NR13 para que você possa ser, digamos assim, para que você possa ter destaque nessa área, beleza? Outro... Oh, desculpa, gente. Outra literatura que eu gostaria até de comentar com vocês, que eu acho que é um livro muito bom. Só, galera, desculpa, meu Deus, só tô tossindo aqui. Desculpa. Não tô com Covid, não, tá? Eu sou uma tosse, né? Galera, volta rapidinho ali na minha webcam. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso de forma muito simples, mas só para eu mostrar aqui, ó, esse livro aqui, ó, chama-se Tubulações Industriais. Ele, na verdade, tem 3 volumes. Eu só tenho esse aqui, tá? Mas tem esse livro que chama Tubulações Industriais. Aí, esse livro é sobre materiais, projeto e montagem de tubulações industriais, tá? Existe um livro que é sobre cálculos e dimensionamento de tubulações industriais e um outro que é só sobre diagramas de tubulação. E esse livro aqui e o de cálculo são livros muito bons. O de cálculo eu não tenho, eu já li ele já, mas eu não tenho. Mas esse aqui é uma literatura que eu gostaria de aconselhar vocês para essa área que nós estamos falando aqui, tá? É um livro muito bom, tá? Do Pedro Telles, tá? Um autor brasileiro aqui. É um livro muito legal, muito consistente, tá? Com informações muito valiosas sobre a parte de tubulações industriais, tá? Projeto, materiais, é bem, bem legal, tá? Aí fica como uma sugestão aí, eventualmente, se vocês quiserem adquirir um livro na área de tubulações industriais, que esse é muito bom, tá? Agora, galera, seguinte, ó. Quando nós falamos sobre a parte de caldeiras, a gente separa as caldeiras em 2 áreas, né? Em dois tipos, vamos dizer, 2 tipos que são dos tipos mais usuais, né, nas indústrias. Existem alguns outros mais tipos de caldeira, mas essas 2 que eu deixei aqui, ó, são as 2 caldeiras que a gente encontra em grande parte dos processos industriais aí, tá? São as caldeiras chamadas de flamotubulares ou também chamada de fogotubulares, tá? Você pode encontrar os 2 nomes, então são sinônimos, é a mesma caldeira, flamotubulares ou fogotubulares. E a gente tem uma outra caldeira que é a aquatubular. Um detalhe importante, a caldeira flamotubular historicamente veio primeiro, tá? Então a primeira caldeira, do ponto de vista do processo de caldeiras, né, de aquecimento em caldeiras, a flamotubular ela é inicial, ela veio primeiro historicamente, e as caldeiras aquatubulares vieram um pouco depois, tá bom? E um detalhe importante, do ponto de vista de construção, a caldeira aquatubular ela tem uma complexidade maior, o tipo de material que tem que ser utilizado nas aquatubulares também tem que ser um pouco diferenciado, tá? E por causa dessa complexidade das caldeiras aquatubulares, elas acabam se tornando também caldeiras um pouco mais caras, mas que em algumas aplicações são as mais indicadas, tá? Então vamos dar uma olhada como que funciona cada uma dessas caldeiras, tá bom? Então, primeira coisa, vamos começar falando sobre as caldeiras flamotubulares. Bem, as caldeiras flamotubulares, elas são basicamente, primeiro, indicadas para combustíveis gasosos e líquidos, tá? Então,
caldeiras flamotubulares, elas são construídas toda vez que você pretende utilizar combustíveis que tenha a fase gasosa ou fase líquida. E vocês vão mais ou menos entender o motivo disso, tá? Primeira coisa, como que funciona a caldeira? Ela, primeiro, ela tem uma fornalha, tá? Que é a região onde você vai basicamente queimar o combustível. Essa fornalha, ela tem alguns dutos que partem dessa fornalha, levando os gases quentes da queima do combustível. Então, os gases da combustão, eles tendem a passar por essas tubulações, aqui nesse caso, verticais, mas essa caldeira também pode ter construção, é, tubulações horizontais aqui, tá? Mas essa caldeira também pode ter construção vertical, não precisa ser construção horizontal como aqui, tá? Aqui é só um esquema para a gente entender. Os gases de combustão quente passam por essas várias tubulações aqui e são expelidos aqui por uma chaminé, tá bom? Aí você fala assim, o que é uma caldeira? A caldeira é um trocador de calor em essência, tá? Por quê? Porque você tem gases muito quentes passando pela tubulação e em volta desse gás você tem o quê? Água. Então você tem água dentro dessa câmara aqui e essa câmara, por ela passa essas tubulações, tá? Por que chama fogo tubular ou flamo tubular? Porque, na verdade, os gases de combustão, eles circulam dentro dos tubos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, os gases de combustão, eles circulam dentro das tubulações. Então, aqui é onde está passando os gases oriundos da combustão feitas aqui na fornalha, tá bom? Nesse caso, o contato dessa água com essas tubulações aquecidas fazem o quê? Troca de calor. Então, você tem calor passando dos tubos, né, ou do gás aquecido para a água. Então, aqui você tem calor, tá, sendo transferido para a água. E à medida que essa água vai absorver esse calor, ela muda de fase. Você tem, então, água no estado de vapor. E aí você tem a linha de extração de vapor da caldeira aqui, a saída de vapor, tá? E aqui dentro você tem água líquida. Uma coisa importante, óbvio, que a gente tem que pensar naquele sentido da convecção, né? O vapor de água, ele tende a ser menos denso, então ele tende a ocupar as regiões mais altas aqui, tá? Então, por isso que você sempre tem um acúmulo de vapor na parte mais alta da caldeira. Por isso que a saída de vapor fica na parte alta da caldeira e não na parte baixa, onde tende a ter um acúmulo maior de líquidos, tá bom? De água no estado líquido. E à medida que você vai trocando com calor, isso aqui vai vaporizando. Beleza? Aí ele vai falar assim, os gases da combustão circulam dentro dos tubos, já comentamos, a água é aquecida e posteriormente vaporizada no lado externo das tubulações. Então, externamente você tem água líquida trocando calor com os gases que estão dentro dos tubos, tá? Isso aqui, digamos, é um esquema só para a gente poder entender como que funciona uma caldeira flamotubular. Agora, como que é uma caldeira dessa na prática? Lógico que você pode ter algumas variações de construção, tá? Aqui é um exemplo de uma forma de construção. E basicamente como que você tem? Você tem essa região aqui, ó, que é onde você tem o encaixe dos tubos, tá? Que é o chamado espelho aqui, né? Essa parte onde você vê os tubos aqui. Aqui embaixo você tem a região de queima, a fornalha, né? A região de queima. Esses gases quentes, eles são impulsionados para circular dentro desses tubos, desses feixes de tubo. Então, esses tubos aqui, ó, é por onde passa os gases de combustão, é a região quente. E em volta de tudo isso aqui, ó, você tem o preenchimento com água. Então, o que você nota? Aqui dá para ver uma imagem, um corte, né, transversal dessa caldeira. Você nota que esses pontos, esses círculos mais escuros seriam os tubos. E em volta você percebe que você sempre mantém, obviamente, um nível de água que fica sempre acima do feixe de tubos, né? Você não deve deixar os tubos aqui sem a água, tá? Então você tem que deixar eles sempre molhados, né? Sempre com o entorno molhado, com água líquida, beleza? E aí aqui em cima é onde você tem a saída, desculpa, aqui é onde você tem a chaminé, tá bom? Essa aqui é a parte da chaminé, que é onde você tem a saída dos vapores aqui, ó, dos gases de queima. Então você tem a chaminé. Aqui você normalmente, depois da chaminé, você tem um sistema de tratamento, tá, para esses gases. Dependendo do tipo de gás que você queima aqui, você tem que fazer um tratamento maior ou menor, tá? Dependendo do tipo de subprodutos que a queima gera. Alguns tipos de combustível pode gerar óxidos nitrosos, sulfúricos, tá? Com enxofre.
Então, precisa de um tratamento de gás aqui, tá? Para você poder liberar isso para a atmosfera. Logicamente que você tem um sistema de controle, tá? Que envolve pressão, como pressostatos, manômetros, tá? Que é basicamente para você poder fazer controle, válvulas de segurança, tipos de dreno aqui, que é para você poder tirar um excesso de água que possa vir se acumular no fundo da caldeira, tá? E você tem, logicamente, a parte aqui no alto, que é a saída de vapor, tá? Que é quando você tem a região aqui internamente, lembrando que você está com água, e na parte de cima você tem o acúmulo de vapor, tá? E esse vapor é o que você vai utilizar no teu processo. Então, você tem a saída de vapor aqui. Beleza? Então, basicamente, esse é o esquema de uma caldeira flamo-tubular. Não tem muitas complexidades aqui, né? Ela tem normalmente essa cara aqui, né? Tá? Eu peguei o exemplo para esse esquema de caldeira, ela tem mais ou menos esse tipo de montagem, tá bom? Ela é fechada, obviamente, tá? Trabalha com pressões positivas, tá? Então, pressões acima da pressão atmosférica aqui. E, bem, é isso. Aqui é a carinha dela, né? Aí o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo sobre inspeção em caldeiras flamotubulares, alguns cuidados que devem ser feitos, né, dentro das caldeiras, quando você vai quando você vai realizar a manutenção em uma caldeira flamotubular. Vamos dar uma olhada aqui, é um vídeo interessante, bem instrutivo, dá para a gente ter até noção também da dimensão desse tipo de equipamento, tá? Quer ver? Vamos dar uma olhada, ó. Essa aqui ela tá aberta, sem o espelho, tá? O espelho deixa eu só voltar, quando eu falo espelho é essa parte aqui, ó. Sem espelho não, sem a tampa, tá? Essa parte aqui da frente, beleza? O espelho é esse aqui onde você encaixa os tubos, tá? Beleza? Tá sem a tampa dela. Essa parte aqui. Aí aqui a gente já consegue ver os feixes, tá vendo? Os feixes de tubo aqui, ó. Beleza? Vamos dar uma olhada lá? Ó. Ele tem um som aqui, eu não sei se vocês estão escutando, galera. Se vocês não estiverem escutando, me dá um toque aqui para eu ver se... Ainda não está saindo o som não, tá? Mas daqui a pouco vai... Se vocês não estiverem escutando, me dá um toque, tá? Pessoal, é o seguinte. Essa aqui é uma caldeira flamo-tubular. Estamos na região posterior dela, tá? Esse formato de trapézio é onde se concentra o tubulão, a câmera de condução, o queimador fica lá do outro lado, o primeiro passe, onde... Aqui, galera, só para entender, tá? É como se a gente estivesse olhando naquela imagem que eu mostrei, o lado oposto ali, tá? Onde tem o queimador que ficava mais à esquerda, é como se estivesse olhando a caldeira aberta do outro lado, tá? Contrário ao queimador. Os gases que se revertem para a frontal da caldeira, saindo aqui na caixa de fumaça, posterior e da atmosfera com uma temperatura bem menor, já que ele trocou calor com a água, virou vapor e com uma atmosfera bem mais fria, porque ele saiu lá no queimador. Aí um ensaio mecânico, líquido penetrante, tá? Identificamos alguns defeitos, alguns sinais aqui, algumas indicações de soldagem, mas o mais preocupante é esse defeito aqui, uma indicação linear, uma trinca, que já atingiu tanto o cordão de solda como o tubo e também a parte do espelho em si. Está bem preocupante. A gente vai avaliar e determinar qual o melhor tratamento a ser realizado nessa situação aqui. Bom, sobre o rachapário que compõe aqui o trapézio, divide as câmaras dessa região. Alguns danos nessa região que você já viu que desprendeu alguma parte, tá? Normalmente acontece isso. Aqui embaixo, tem algumas trincas, algumas rachaduras, que não é tão assim importante, ou seja, não prejudica a operação. Essa aqui sim, que se continuar assim, pode cair, tirando essa divisão essencial para o funcionamento da caldeira. A tampa posterior aqui também, falei, formada a divisão, está bem
cenário tá, ainda está composta. Câmara de combustão em si, né? A gente já preparou aqui para realizar um ensaio de partículas magnéticas, possivelmente, e pode ver que foi aplicado aí o contraste, que é o material onde vai revelar aí o defeito da pegar a partícula. A câmara de gases, aliás, os tubos, os gases saem por aqui, saem por ali, é uma região onde apresenta menos defeito. Ou essa região apresenta uma... Essa parte aqui, galera, lembrando que aqui, ó, é a saída dos gases é a última parte onde os gases passam antes da chaminé. Eles saem nessa região aqui e depois sobe ali aquela região que ele mostrou lá no alto, tá? Aquilo lá é o escape de gás, tá? É onde você vai ali depois para a chaminé, região de filtragem, tratamento de gás, vai depender do que você queima, tá? Aí você tem, dali para frente, você tem algum tipo de processo ali, tá bom? Mas a caldeira termina basicamente aí. Depois você tem a região de tratamento, beleza? Ele continua. Menor temperatura do que esta região aqui. Essa aqui, primeiro passo, geralmente mais sobe. Na operação da caldeira, a gente se concentra mais nessa região, dá mais uma olhada melhor. É onde os ensaios são mais representativos. Por exemplo, o ensaio de partícula magnética, não. O ensaio de réplica, aliás. Vai ser feito também, avalia essa região e ver se a estrutura cristalina não foi modificada. Ou seja, se ela ainda mantém a sua estrutura de fábrica para estiar. Bom, galera, é isso aí. Valeu. Galera, só um detalhezinho. O que é isso que ele chamou, né, de... Ele ia fazer uma análise de réplica, né? O que é isso daí? Isso daí é uma análise metalográfica, tá? A réplica é uma forma de fazer análise metalográfica de um material que não pode ser cortado, você não pode tirar uma amostra e levar para laboratório. Então, o que você faz? É uma análise metalográfica de campo. Você na verdade faz o polimento do material, você faz toda uma preparação para deixar a superfície daquele material como se fosse uma superfície preparada para a metalografia. Você vai lixar, você vai polir. Só que aí como que você faz a análise? Você faz assim, ó, você pega e você cola, depois que você prepara a superfície, você coloca uma fita que é chamada fita de acetato. É uma fita que faz como se fosse uma cópia da micrografia daquele material. Ele parece um durex, vamos dizer assim, tá? Você cola na superfície do material preparado, aí você arranca aquela fita de acetato e leva para o microscópio. Aquilo lá é uma réplica, porque você não tem o material original, você tem uma réplica, uma cópia na fita de acetato. Aí tu leva para o microscópio e você então consegue visualizar essa microestrutura através da técnica de metalografia por réplica, tá? É isso que ele está falando. A técnica de réplica ela é muito, muito utilizada para indústrias desse porte, tá? Desse porte não, desses segmentos, né? Porque muitas vezes você tem que fazer uma análise metalográfica em um material que não pode ser cortado. Você não pode simplesmente pegar um material que nem essa caldeira. Você não pode chegar lá e cortar um pedaço dela para levar para o laboratório, certo? Senão você estraga a caldeira. Então você faz uma preparação por réplica. Beleza? Galera, só uma dúvida. Vocês querem ver como que funciona uma preparação metalográfica por réplica? Vocês têm uma curiosidade para ver isso daí? Querem que eu mostre como que faz? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui bem interessante de preparação por réplica. Querem ver como que faz isso? Sim. É uma coisa paralela, tá? Não tem a ver com a caldeira em si, mas tem a ver com um processo de análise de microestrutura de dispositivos que você não pode tirar a amostra, e você faz pela réplica. É uma técnica muito utilizada na indústria, muito mesmo, tá? Ela dependendo da situação, dependendo da empresa, a análise por réplica é muito mais comum do que a análise que você pega o material, corta, leva para o laboratório, prepara, tá? Exatamente porque você usa essa técnica de réplica em peças, materiais que você não pode cortar, que é a grande maioria dos casos, né? Quando você faz, por exemplo, uma análise como de uma caldeira dessa, onde você não vai poder tirar um pedacinho dela, né?
Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Só deixa eu achar aqui. Eu acho que eu tenho. Só um minutinho, quer ver? Ó? Deixa eu achar aqui que eu tenho uma. Aqui, ó. Chama normalmente a gente usa a palavra, né, metalografia de campo. Tá? Metalografia de campo é essa que a gente faz in situ, né, no local. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Só compartilhar. Olha, é muito, cara, é muito bonito ver um cara preparando uma superfície para réplica, tá? É bem legal. Cara. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é o processo. Ó, vocês devem tá vendo aqui, ó, a janelinha. Deixa eu só colocar um pouco mais aí. Acho que agora deve estar vendo melhor aí. Ó, então tá vendo? Ó, ele vai pegar, sei lá, essa peça aí, ela é uma peça que não pode, você não pode, você não pode cortar, tá? Aí você vai primeiro esmerilhar isso aí com um disquinho flap, né? Esmerilhadeiro normal, disquinho flap, álcool isopropílico para limpar. Aí agora você vai começar. Ele usa o disco flap para poder tirar essa ferrugem, né? Essa oxidação aí. Aí vai lixar. É mais ou menos, você vê, é como a gente faz no laboratório, ó. A gente lixa a amostra, né? Ó, lixa 120, aí passa mais um pouquinho de álcool. Lixa 200, ou seja, vai aumentando, né? O grão da lixa. Uma lixinha 200. Aí arco isopropílico para limpar, beleza? Lixa 320. Vai mandando ver nas lixinhas, vai subindo, vai lembrando que à medida que o grão da lixa vai aumentando, você na verdade, você vai à medida que o número da lixa, né, vai aumentando, o grão vai diminuindo, tá? Então, lixa 320, aí, ó, alquinho, lixa 400. É basicamente as lixas que a gente usa em laboratório mesmo, né? 220, 400. Na verdade é 220, 320, 400, 600, né? Mais um pouquinho de álcool e lixa 600. Vai na lixinha, ó. Você vê, olha como a superfície já está ficando bem reflexiva, né? Beleza? Já está deixando ela bem preparadinha. Cara, esse vinil é bom, hein? Não, é bom. Você vê, ó. Tem. Tá. Isso aí, cara, só para você ver, sabe como que a gente faz isso na prática? Isso aí é um Dremelzinho. Isso que ele está usando é tipo um Dremel. É bem pequenininho, né? Não sei se dá para. Parece, né? parece que essa superfície é muito grande, mas não é não, cara. Isso aí é tipo. Se tiver, deve ter uns 1 centímetro mais ou menos, 2 centímetros, uma coisa assim, é pouquinho, tá? Olha lá, alumina, o mesmo polimento que a gente usa no laboratório, tá vendo? Ó, alumina, aí usam o disquinho, é um paninho de polimento aí, né? Então esse aí, a pontinha já é um paninho de polimento. Ó. Olha lá, alumina, vai fazendo. Até então, aqui não tem nada assim, de tão diferente no processo, se a gente comparar com o processo que a gente faz em laboratório, né? Porque é a mesma coisa, lixa, faz o polimento com alumina, né? Para quem já trabalhou lá no laboratório de metalografia da Metrocamp com a gente faz essa mesma coisa, ó. Aí o que ele faz aqui? Ó, ataque químico, ó lá, igual a gente fez, ó, com o algodãozinho. Olha como eu falei para você que é pequenininho, que é o tamanho da ponta do algodão. Tá vendo? É bem pequenininho, ó. Isso aqui é 1 centímetro, 2 centímetros, tá? É um pedacinho bem pequenininho. Lá, óculos isopropílico. Aí, ó, uma lupinha, só para ver. Essa lupinha é só para ver se não tem risco, tá? Aí, ó, essa aqui que tá o pulo do gato, ó, fitinha de acetato, tá vendo? Ó? Então, essa fitinha aqui, ó, você coloca para poder fazer a réplica. Espera aí que agora vamos lá. Ó. Vou mostrar aqui. Aí aqui só um detalhe importante, tá? Aqui, ó, são duas técnicas, que é a técnica de réplica por fita de acetato e por resina, tá? Então, ó, olha só, olha que bonito. Aqui, ó, tá a metalografia lá no microscópio, tá? Agora, você leva aquela fitinha de acetato lá para o microscópio. E aqui é a fitinha de acetato lá para lá no microscópio também. Ó. Não, falei errado. Acetato e a outra é resina, tá? Aqui ele está só mostrando as ampliações microscópicas, né? Então, tá vendo? Já dá para notar a parte de tamanho de grão, dá para notar se eventualmente tem algum tipo de inclusão. Olha lá, ó.
Beleza? E o legal disso aí é que aí é isso que eu falei, tá vendo? Ó, ela é uma. A gente faz isso que em campo, né? Entendeu? Ah, e uma coisa importante, tá vendo isso que ele está observando? Isso aqui é um microscópio portátil, ó. Então é um microscópio metalográfico portátil. Legal, né? Você vê aqui, isso aqui é um exemplo de você poder fazer e analisar em campo mesmo, tá? Você pode analisar, ao invés de tirar com a fita de acetato, você pode levar o microscópio direto e colocar também no material, se você não quiser fazer a réplica com fita. Pode olhar direto ali a estrutura com o microscópio portátil, tá? Ou faz a réplica, se você não tiver o microscópio portátil, e leva para o laboratório e faz a análise da fita de acetato ou da resina, né? Que são aí duas técnicas e vão fazer réplicas. Beleza? Então é isso que vocês devem ter reparado quando ele falou no finzinho do vídeo que iam fazer, que eles iriam analisar a microestrutura aqui do aço, né, que compõe essa caldeira aqui, exatamente pela réplica, né, fazendo isso que a gente acabou de ver. Tudo bem? Beleza, galera? Então isso foi só Oh, show de bola. uma complementação, e só para vocês saberem como que dá para fazer isso na prática também, né? Então aí pensa assim, quem tem interesse em trabalhar nessa área de inspeção, né, inspeção, manutenção, pô, é uma técnica bem legal para você conhecer, para você se especializar, entendeu? Um cara que trabalha com inspeção, saber fazer análise por réplica metalográfica, pô, é um bom diferencial, e não é difícil, né? Você vê? Ela envolve basicamente um processo de preparação metalográfica, só que com alguns equipamentos para poder fazer isso em campo, né? Em loco ali, né? Beleza? Mas dá um resultado bem interessante aí. E então, beleza. Ó, deixa eu só voltar aqui, galera. Então, a gente tinha parado aqui, ó. E eu queria só, ó, quer ver? Aí você fala assim, professor, me dá um exemplo onde essas caldeiras flamotubulares foi utilizada, né? Cara, sabe onde ela foi utilizada? Aqui, ó. Você acredita? Essas caldeiras, elas foram utilizadas aqui, ó, deixa eu passar um pouquinho até o comecinho. Elas foram utilizadas aonde, ó? Nas locomotivas. Vocês acreditam? As locomotivas, elas utilizavam-se de caldeiras flamotubulares. Talvez uma das primeiras aplicações aí industriais para as caldeiras, né? Nesse caso, elas eram flamotubulares. Você pode ver o seguinte, ó. Aqui é a região do queimador, aqui é aquela parte da casa aqui é onde você tem a inserção, né, de lenha, de carvão, ia depender, né, do que você usava lá nas locomotivas. Então aqui você tem o queimador, a fornalha, né? Você vê que aqui ó, você tem as regiões dos tubos, né, onde você tem a passagem dos gases de combustão, beleza? Aí o que acontece, ó, e em volta aqui então essa parte aqui, ó, os tubos eles vão toda essa extensão, tá? Dessa parte aqui à esquerda até aqui, ó, tá? Até essa região aqui, ó. Agora, olha que interessante. Essa partinha azul é a água líquida, tá? É aquela água que fica em volta dos tubos, beleza? É a água que você está lá trocando calor. Essa região mais aqui em cima, que a gente vê esse azul mais claro, é o vapor saturado em questão aqui, tá? Então, você tem como aqui é o vapor saturado, aqui são alguns sistemas de segurança, tá? Como, por exemplo, pressostatos, caso aumente demais a pressão, caso a pressão fique excessiva dentro aqui, você controla para manter a pressão constante dentro da caldeira, tá? Então você tem um sistema para escape de gás aqui, para você ter se você não ter um aumento excessivo de pressão. Então você tem lá a região de vapor saturado, que é essa região mais clara. Esse vapor saturado, ele é encaminhado para essa região aqui mais à frente da locomotiva. Você percebe, tá vendo essa região onde você vê o vapor passando do azul para o vermelho? É porque essa região é uma região onde você faz um reaquecimento, um sistema, não é nem reaquecimento, né? É um sobreaquecimento. Você vai pegar o vapor saturado e trocar ainda mais calor com ele aqui, ó, fazendo com que ele passe para o estado de superaquecimento. Ou seja, ao invés da caldeira funcionar em vapor saturado, ela funciona em superaquecimento. Por quê? Porque o vapor saturado ele sai aqui da caldeira, que a primeira parte do vapor é vapor saturado. Se você tiver um sistema para aquecer, ou seja, transferir mais calor ainda para esse vapor, agora saturado, você faz com que ele se torne um vapor superaquecido. Tá? E aí, esse vapor superaquecido ele é utilizado aonde? Aqui, ó, no sistema de pistões da locomotiva. Tá? Deixa eu só... Aqui é um vídeo, né? Então ele acabou aqui. Deixa eu só voltar aqui. Então, play.
Então, você percebe que esse vapor ele é encaminhado aqui para o sistema de pistão, que aí está ligado, obviamente, o movimento do pistão ligado ao movimento das rodas, né? Tá? Aí tem um outro sistema mecânico aqui para poder fazer, né? Obviamente, transformar um movimento linear, né? Porque o pistão é linear, tá? Em um sistema de rotação, tá? Isso aí é feito basicamente por uma biela, né? Beleza? Por um sistema de biela, tá? Que são essas peças aqui, essas daqui, tá? Agora, veja o seguinte, aqui você também tem um sistema, olha que interessante, um sistema mecânico que controla a entrada e a saída do vapor, tá vendo? Então, o vapor ora é encaminhado para um lado do pistão, ora encaminhado para outro lado aqui, tá? E aí, depois você também tem a chaminé aqui, onde você tem a saída desse vapor, tá bom? Esse vapor que normalmente sai combinado, tá? Sai vapor de água, muitas vezes, combinado com gás de combustão, beleza? Com os gases de combustão. Isso aqui, então, é um exemplo, tá? De uma aplicação antiga, né? Das caldeiras, que foi na locomotiva, em especial a caldeira tipo flamo-tubular, beleza? Agora, olha só, aqui uma foto um pouquinho mais realística, né, da locomotiva. Então, você pode notar aqui, o feixe de tubos, né, que é por onde passa os vapores, onde passa os gases de combustão, desculpa, tá? E aí aqui é onde você tem a parte de água, né, beleza? E aqui é o queimador, firebox, tá? Região onde você tem a queima aí do combustível, beleza? Aqui é o sistema de pistão e aqui é a parte de chaminé. Beleza? Vamos ver só com relação a algumas vantagens e desvantagens de caldeiras tipo flamo-tubulares. Vamos pensar assim, as principais vantagens são quais? Custo de aquisição mais baixo, então sempre pensando aqui do ponto de vista mais comparativo, tá, galera? Comparando essa com as caldeiras que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as aquatubulares, tá? As caldeiras flamo-tubulares, elas têm um custo mais baixo de aquisição, tá bom? Exigem pouca alvenaria, ou seja, pouca construção além da caldeira, tá? Então, não exige uma estrutura muito além da própria estrutura da caldeira. Atendem bem o aumento instantâneo de demanda de vapor. Então, se você precisar de mais vapor nessa caldeira, esse aumento instantâneo na geração de vapor feito pela flama tubular, ela tem uma boa resposta. Agora, vamos ver, porque nem tudo é flores, né? Então, com certeza existe... Opa, desculpa, agora aqui. Existe algum tipo de desvantagem, e existem algumas, tá? Qual que a gente tem aí de desvantagem? Baixo rendimento térmico. O que é o baixo rendimento térmico? É a baixa conversão entre o calor fornecido na queima do combustível desculpa, e a conversão disso em energia térmica, tá? Energia entalpia, basicamente, tá? Então, você não tem um rendimento térmico de conversão entre calor do combustível, de queima de combustível, e entalpia tão alto, no caso das flamotubulares. A partida lenta, devido ao grande volume interno de água. Então, como você tem a câmera ali com muita água, a partida demora um pouco, né, para que você consiga extrair a primeira parte de vapor. Por quê? Porque você tem que esquentar todo aquele volume de água. Então, a partida dessa caldeira, desse modelo de caldeira, é uma partida mais lenta. Limitações de pressão, então ele indica aqui que as operações máximas dessas caldeiras aí ficam próximas a 15 kg força por centímetro quadrado, então você não pode operar ela com pressões muito altas, tá? As flamotubulares. A capacidade de produção é limitada, tá? Então você tem uma capacidade limitada de produção de vapor. Dificuldade para instalações de economizador. Economizador é quando você utiliza essa energia térmica não só para aquecer água, tá? Mas para usar para outros propósitos. Então você não consegue trabalhar com esses módulos, né? Que são os chamados economizadores, tá? Então você tem esse problema nesse tipo de caldeira. Você não consegue acoplar para outras coisas, tá? O superaquecedor, dificuldade para a instalação de superaquecedor e pré-aquecedor, economizador, superaquecedor e pré-aquecedor, tá? Então, são módulos que você pode instalar, você consegue instalar mais facilmente na caldeira aquatubular, que é a próxima que a gente vai ver, do que nas flamotubulares. Então, o sistema de superaquecimento,
economizadores e pré-aquecedores. Tá? O pré-aquecedor é pré-aquecedor de ar, tá? Quando ele fala pré-aquecedor, é o sistema que pré-aquece o ar que entra na caldeira aqui, tá? Então, esses pré-aquecedores aqui, eles não. Pera, deixa eu explicar melhor. O pré-aquecedor é o pré-aquecedor de ar que é utilizado para injetar dentro dos queimadores, tá? Porque pensa só o seguinte, o processo de combustão, não descrevi com detalhes aqui, mas o processo de combustão, ele exige combustível e comburente. Comburente é o ar, né? Então, esse ar, quando ele é aquecido, quando ele é pré-aquecido, o sistema, a queima do combustível é mais eficiente, tá? Então, é para isso que existe o chamado pré-aquecedor. Ele pré-aquece o ar que vai ser injetado no queimador, tá bom? Junto lá com o combustível. A gente fala que a gente está insuflando o ar. Insuflar ar é essa injeção de ar. Se ele for pré-aquecido, é melhor do que você jogar ar à temperatura ambiente no aquecedor, tá bom? Então, por isso que tem esse chamado que eles chamam de pré-aquecedor da caldeira, beleza? Essas instalações aqui, economizador, superaquecedor e pré-aquecedor, eles são mais difíceis para as flamotubulares do que para as aquatubulares, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Então, isso daqui falamos um pouquinho sobre as caldeiras flamotubulares. Agora, qual que é o outro modelo que também é bastante utilizado? São as chamadas caldeiras aquatubulares, tá? E o que elas diferem? A aquatubular, ela tem um processo, é quase como se fosse o inverso. É porque assim, ó, a flamotubular, o que passa por dentro dos tubos? Os gases quentes da combustão. Na aquatubular, o próprio nome diz, né? Aquatubular, o que passa por dentro dos tubos é água. E o calor e a energia térmica, os gases quentes, por fora, tá? Então, por fora da câmara, você tem os gases de combustão. E por dentro dos tubos, né? Por fora da câmara, não. Por dentro da câmara toda aqui, você tem os gases quentes da combustão. E por dentro das tubulações, você tem a passagem de água, tá? Incluindo água líquida e depois vapor, tá bom? Gerada aqui por dentro dos feixes de tubo. Aí ele fala assim, então, nas caldeiras aquatubulares, a água circula dentro dos tubos, dá para ver aqui, né, nesse esqueminha aqui do lado, inseridos entre tubulações. E os gases provenientes do combustível queimado numa fornalha circulam na parte externa dos tubos, tá? Então, a água por dentro dos tubos e os gases de combustão por fora dos tubos, e aí a troca de calor acontece aqui também entre gás quente, né, e água que está mais fria. Um detalhe importante é que esse modelo de caldeiras aquatubulares, elas são ideais e indicadas para queimas de combustíveis sólidos, tá? Vai dar para ver um pouquinho melhor depois no outro diagrama que eu mostrar ali para vocês. Mas note como o processo também é relativamente simples, né? Você tem um feixe de tubos, você tem aqui a fornalha, né, a região de queima, e basicamente você tem um movimento aqui dos gases quentes em contato com os tubos de água, onde você tem um fluxo contínuo de água aqui, né? Você tem um fluxo de água, entrada aqui e saída de vapor aqui por cima, e então você tem a saída dos gases aqui pela chaminé, tá bom? Aqui do lado. É lógico que industrialmente esse processo tem uma série de detalhes, mas o princípio básico de funcionamento é esse que eu mostrei aqui. Olha, esse aqui, ó, só para vocês verem, é uma câmera com feixes de tubos, né, de uma aquatubular produzida pela Mitsubishi, tá? É um modelo um pouco mais antigo, tá? Mas dá para a gente notar que o negócio basicamente é o quê? É tubo. É tubo, onde você tem água passando por todos esses feixes aqui, a fim de fazer o quê? Usar o máximo possível do calor gerado aqui nos queimadores, tá? Então você tem os queimadores que basicamente liberam calor, né, e gás quente dentro dessa câmara e feixe de tubo para todo lado aí, para você poder ter troca de calor com esse gás quente, tá? Um outro ponto aqui é o seguinte, ó, se a gente fosse mais ou menos ver quais são os componentes mais comuns das caldeiras aquatubulares, a gente teria algo mais ou menos assim, se a gente fosse pensar algo um pouco esquemático, né? A gente tem aqui a região aqui de baixo, que ele chama de A, que é o cinzeiro. O cinzeiro é onde você basicamente retira os subprodutos da queima aqui, tá? Então, como você normalmente na aquatubular utiliza-se de combustível sólido, o combustível sólido, depois que ele queima, você acaba tendo aquela cinza, né? Aquele resto
do combustível. Então, você tem uma região embaixo aqui onde você tem um depósito desse produto da queima, tá? Aqui em cima você tem a fornalha, que é onde você tem a queima, que normalmente é uma grelha, tá? Onde você coloca o combustível e à medida que ele queima, ele vai indo para o cinzeiro, tá? O que vai sobrando da queima. Você tem aqui, nessa parte C, né, que é toda essa parte aqui, é a chamada câmara de combustão. Aí você tem aqui toda essa parte que são os feixes de tubo, tá? Onde você tem a tubulação, onde você tem a tubulação de água, beleza? Aí aqui ele coloca no item D, ó, os tubos evaporadores. A região E, que é mais aqui, ó, aqui nessa parte de cima, aqui no meio, né, aqui mais a parte interna, que é onde você tem o sistema de superaquecedor, que é o que vai fazer com que o vapor saturado passe novamente por ali, né? Ou seja, você vai ter um fluxo de vapor passando pela tubulação de superaquecimento, fazendo com que você chegue de vapor saturado para vapor superaquecido, para aí sim utilizar esse vapor no teu processo, tá? Então você tem a região de superaquecimento, que fica ali junto da câmara de combustão, tá? Você tem aqui, ó, logo à frente, o economizador, que você pode utilizar eventualmente para outros processos também, tá? É um sistema paralelo aqui onde você pode utilizar a energia térmica do vapor para outras coisas. Você tem o sistema aqui que é o pré-aquecedor de ar. Então, você vê bem aqui, ó, na região da chaminé, você tem uma passagem de ar, ó, por aqui. E note o seguinte, está vendo que esse duto do chamado pré-aquecedor leva o ar para cá, ó, para essa região onde eu estou passando o mouse aqui, ó, que é onde você tem os insufladores, porque lembra que no processo de combustão você tem que usar combustível, mas você tem que injetar ar, né? É mais ou menos a ideia de uma churrasqueira, né? O que você faz quando você quer que aquele carvão queime mais rápido, pegue fogo mais rápido? O que você faz? Você dá aquela chacoalhada de ar, você dá aquela abanada, né? Com aquela tampa de pote de maionese, né? Para dar uma aquecida naquele fogo lá. Aí você abana, você está fazendo o quê? Jogando mais ar naquele carvão, né? E algo mais ou menos aqui. Só que tem um detalhe importante que, do ponto de vista industrial, se você jogar um ar pré-aquecido, esse processo de queima é mais efetivo. Então, por isso que existe dentro da caldeira uma região que a gente chama de pré-aquecedor de ar. O pré-aquecedor de ar é uma região onde você tem uma parte quente, esse ar ele entra aqui nessa parte de cima, tá? Você tem um sistema que impulsiona o ar para cá, ele passa pela região de pré-aquecimento. Note que o pré-aquecimento é um pouquinho antes da chaminé, tá vendo? Ó? Porque a região quente faz esse movimento do mouse, tá? Os gases quentes, ó. Ele vem para cá, circula no economizador, tá aqui, ó, passa pela região de pré-aquecimento de ar, depois é encaminhado para a chaminé, tá? Então você tem essa circulação aqui. E aí essa região aqui é onde você vai aquecer o ar utilizado na fornalha, no queimador, tá? Aí depois você tem ali canais de gases, tá? Que é o H. Esse sistema aqui, que é o canal de gás, aqui ele parece ser super curtinho, né? Tipo, a saída do pré-aquecedor de ar para a chaminé parece que não tem nada. Só que um detalhe importante, se você olhar uma caldeira aquatubular na prática, essa parte aqui, ó, entre o pré-aquecedor de ar e a chaminé é o que mais tem coisa. Porque você não pode simplesmente pegar esse gás de combustão aqui e jogar aqui na chaminé e já era. Você está livre, você está ferrado se você fizer isso, na verdade, cara. Porque o Brasil ele tem uma norma extremamente rígida quanto a gases, tá? Então, existe todo um sistema de tratamento de gás aqui, e o gás que é liberado aqui na chaminé tem que ser um gás extremamente inerte. Você não pode ter nada assim reativo, nada danoso ao ambiente, tá? Então, você tem um conjunto de coisas aqui, ó, entre o pré-aquecedor e a chaminé, que é tipo tratamento são filtros, são lavadores de gás, ou seja, tem uma série de coisas que você tem que fazer nesse gás da combustão antes de liberar ele de fato para a atmosfera, tá? Beleza? E aí aqui, ó, então aqui só para a gente ver um esqueminha, né, um pouquinho melhor da central. E ele aqui, na verdade, ele mostra só até o pré-aquecedor, tá? Ó, então você vê, ele mostra os processos que a gente falou. Aqui é a região da grelha, é onde você tem
onde você tem o sistema de queima, aqui por baixo você tem o sistema que insufla ar aqui, ó, tá? Insuflar. Você tem a entrada de combustível, normalmente você tem algum tipo de esteira, onde você vai colocando o combustível aqui, insuflando o ar e queimando ele, tá? Um detalhe importante, isso aqui é um processo de autoalimentação, né? Então, uma vez que se você startou a caldeira, é só você continuar colocando combustível e injetando ar, que esse processo se mantém, tá? Beleza? Então, isso é um processo contínuo que se autoalimenta. Então, a caldeira fica produzindo isso se você continuar distribuindo, né? Colocando combustível e insuflando ar, isso aqui vai ficar constantemente funcionando. Aí você tem aquela região que eu falei para vocês, que são os tubos de superaquecimento, tá? Que é uma região que você transporta o vapor antes de tirar o vapor da linha, tá? Então você tem aqui, ó, aqui essa parte onde está atrás aqui, são os tubos do vapor saturado. Então aqui você tem nesses tubos, primeiro, água no estado líquido, né? Passando por aqui. A região aqui de cima, ó, tá? Onde você concentra o estado de vapor saturado, nesse tubulão superior aqui, tá? Você tem aqui um tubulão superior, onde você tem o vapor saturado. Note que o tubulão ele tem ligação com os tubos de superaquecimento aqui, ó. Tá? E depois você tem a extração de vapor aqui, ó. Tá? Por essa parte aqui, ó. Então você tem a passagem aqui, superaquecimento, e aqui linha de extração, onde você tira o vapor para levar para o seu processo. Note que aqui você tem também, ó. Então aqui essas setas vermelhas, elas mostram o sentido do fluxo dos gases de combustão, tá? Então, eles passam aqui pelos tubos, aqui onde você tem os tubos de alimentação de água, onde você tem a concentração de água, ele vai passar por esses tubos circulam, tá? Essa água circula por toda essa região aqui, tá? Aí passa aqui, vem para o economizador, onde você pode usar para outra parte do processo, esse calor. Você tem aqui o sistema de pré-aquecimento de ar, onde você vai passar pelo insuflador de ar, tá? E aqui você tem a saída aqui dos gases de combustão, e aí daqui para frente é o sistema de limpeza de gás, tá? Aí é lavador de gás, filtros e depois a chaminé. Beleza? É mais ou menos assim o esquema, né, de uma caldeira aquatubular. Agora você pensa assim, que tamanho que é esse negócio? É mais ou menos isso, ó. Isso é o tamanho de uma caldeira aquatubular. Então, às vezes, só que tem um detalhe importante, né? Tudo isso daqui é a caldeira? Não. A caldeira, ela normalmente é mais ou menos essa parte aqui, assim, ó, esse trecho aqui, ó, tá? Essa aqui é aquela esteira, essa esteira normalmente é a esteira transportadora que você tem para combustível, tá? Normalmente é uma esteira transportadora, o pessoal desce combustível na ponta da esteira, tá? Não sei aonde que é a ponta dela, não sei se essa parte de trás é o início da esteira, não sei, tá? Pode ser. Tá? Mas aí basicamente você põe aqui, esse combustível vai ser levado, transportado aqui. Normalmente esse combustível ele funciona mais ou menos como no autoforno, ele vem de cima, tá? O combustível vem de cima e o ar vem por baixo, os insufladores de ar, tá? Aí, às vezes, pode ser que, dependendo do processo, você tenha esteiras embaixo aqui também, o cinzeiro fica na parte mais de baixo, para você tirar o restante da queima, tá? Aqui por dentro você tem, aqui logicamente que está fechado, né? Mas aqui por dentro é onde você tem os tubulões de água, né? O sistema de tubos de água. Tem o tubulão de vapor e um detalhe importante, toda essa parte mais à esquerda dessa imagem, né? Toda essa parte mais à esquerda aqui é o sistema de tratamento de gases, tá? Aí você tem um sistema que é de lavagem de gás, filtros, etc, tá? E você tem que ter, que é para poder fazer uma limpeza dos gases de combustão, os gases que você utilizou para aquecer a água, tá? Mas aí você tem que passar por todo o sistema de limpeza para poder expelir isso numa chaminé. Beleza? Então é mais ou menos assim. Essa aqui seria uma foto, né, de uma caldeira tipo aquatubular. Você pode perceber também que nesse caso essas caldeiras elas têm um porte bem maior, tá? Ela ocupa também um espaço bem maior do que as caldeiras flamotubulares. Ó, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Ele mostra. Essa aqui é uma empresa que trabalha com caldeiras, tá? A TSP. E eles têm um vídeo bem interessante que mostra um pouquinho os detalhes, né, das caldeiras aquatubulares. Vamos dar uma olhada como que é isso aqui, ó.
Começa ali pela chaminé, né? Nesse caso aqui, esse caso que os combustíveis entram, o combustível entra por baixo, tá? Beleza? Então aqui são os distribuidores, ó. Percebe que aqui é a região de queima, né? Aqui são os gases quentes, ó. Tá? Você percebe que aqui toda a parte interna ela é recoberta por tubos, né? Por tubos de água. Então você tem um fluxo de água aqui, ó. Aqui você tem o fluxo de água na região do superaquecedor. Aqui são os tubulões, tá? Que é a região onde você tem concentração de água líquida. Aqui você tem o tubulão de vapor, que é onde você vai concentrar basicamente o vapor saturado. Aí ele é encaminhado para a região de superaquecimento aqui, tá? Antes de ser retirado para a linha. Aí, basicamente, daqui para cá, ó, onde eu estou passando o mouse, já é a parte de tratamento de gás, tá? Então aqui você já não tem mais o vapor de água. Ali você só tem, naquela parte, basicamente vapor, vapor não, gases de combustão. Dali para frente é apenas o sistema de tratamento de gases. Beleza? Simplesinho, né? Sim, a ideia é relativamente simples aí do funcionamento da caldeira, né? Galera, agora pensa o seguinte, ó, vamos ver algumas questões também comparativas com relação a vantagens e desvantagens das caldeiras aquatubulares, tá? Principais vantagens desse tipo de caldeira. Ela pode operar em grandes pressões, tá? Então você pode trabalhar com pressões de vapor de água em torno de 50 a 165 bar, que é muita pressão, tá? Trabalha-se com grandes produções de vapor, rapidez de arranque, ou seja, rápida para dar um start. Lembra que isso era uma desvantagem nas flamotubulares, né, que tinha arranque baixo. Esse arranque é a partida da caldeira. Agora você pergunta assim, por que o arranque é rápido nessa caldeira e não na flamotubular? Porque o volume de água que você tem líquida, nesse caso, ela é menor, porque você tem um volume de água dentro dos tubos, né? Enquanto na flamotubular você tem a água fora dos tubos. Então, o volume de água, a quantidade de água é muito grande. Para você esquentar esse volume inicialmente, é bem mais devagar nas flamotubulares do que nas aquatubulares, tá? Por isso que possui arranque rápido. Fácil adaptação a diferentes tipos de combustível, ou seja, pode haver variações do combustível sólido que você usa nessas caldeiras, que você não vai ter grande impacto na produção, logicamente, tudo feito de maneira adequada, correta e devagar, né? Não vai simplesmente trocar o combustível assim, mas você vai fazendo uma mistura gradual até que você consiga deixar ela funcional num outro tipo de combustível. Tá? Então, quer dizer que você pode, por exemplo, fazer um mix de combustível nesse tipo de caldeira e você não vai ter grandes impactos na produção de vapor. Tá? Então, você pode trabalhar às vezes, com biocombustível, você pode trabalhar sei lá, com carvão britado, você pode trabalhar com lenha, com serragem, tá? Então, você pode ter essas variações do tipo de combustível sólido que você tem uma boa adaptação nessa caldeira, tá? Agora, as principais vantagens. A primeira, obviamente, é a dimensão, né? É uma caldeira que normalmente é muito grande, tá? Ocupa um espaço gigantesco na área da empresa, tá? Ela é sensível a variações bruscas de carga. Então, carga é carga de combustível, tá? Então, tem que tomar cuidado na injeção de combustível para você, a hora colocar mais ou menos, você não pode simplesmente injetar uma quantidade de combustível sólida muito alta de uma única vez, ou ao contrário também, retirar muita carga de combustível nessas caldeiras, porque elas vão sentir isso na geração do vapor, tá? Ela pode diminuir bastante a eficiência dela por um tempo, até ela readaptar para essa alta carga que você colocou. Então, esse é uma desvantagem. Grandes exigências na qualidade da água de alimentação devido à elevada pressão de funcionamento. Então, a água que circula nesse sistema é uma água que tem que ter um melhor tratamento se comparada com a água das fogotubulares, tá? Ela tem um custo mais elevado, mas obviamente que ela também tem uma produção maior. Então, obviamente que você acaba tendo uma produção maior e um custo maior nesse caso. E complexidade de montagem.
Essa daqui, a manutenção, ela é mais complexa mesmo, ela tem diversas partes, né? Ela tem muitos tubos, né? Que é por onde você tem a passagem da água, e isso, na verdade, gera complexidade de montagem e manutenção também, tá? Por causa da quantidade e excesso de tubos, onde você pode ter vazamentos, fissuras, então isso pode ter uma certa desvantagem aí para esse modelo, tá? Beleza? E